No vídeo de hoje, os princípios e fundamentos da maçonaria. 3 princípios que presidiam a afiliação dos participantes e o método de ensino maçônico. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A maçonaria é fruto de muita curiosidade e pesquisa há muitos séculos. Por isso, trouxe aqui no canal uma série com 9 vídeos falando sobre os demais assuntos maçônicos, princípios, fundamentos, ritos, cargos, graus, a maçonaria no Brasil e outros assuntos mais. O objetivo de trazer este assunto no canal é para que os inscritos no canal tenham um mínimo de base, de conhecimento do que se trata a maçonaria e, a partir daí, poder analisar, observar e tecer seus comentários sobre o assunto. A maçonaria proclama, como sempre o fez desde sua origem, a existência de um princípio criador sob a denominação de grande arquiteto do universo. Proclama a liberdade de consciência como sacratíssimo direito do homem. Não impõe limite à investigação da verdade e é para garantir esta liberdade que exige de todos os seus membros a maior tolerância. Honra o trabalho em sua forma honesta e o tem por dever a que nenhuma pessoa válida pode fugir. Proscreve qualquer discussão sectária dentro dos seus templos ou fora deles em nome da ordem. Condena o despotismo e trabalha incessantemente para unir a espécie humana pelos laços de fraternidade. Prega o culto à pátria, exige respeito absoluto à família e não admite a menor ofensa nem a uma nem a outra. Todo pensamento maçônico deve ser criador. Essa atitude mental engrandece o espírito e fortifica o coração, segundo eles. Cada maçom, parte viva dos irmãos, concorrerá para assimilar o ideal da ordem e desenvolvê-lo na capacidade de sua inteligência. A maçonaria é acessível aos homens de todas as classes, crenças religiosas e convicções políticas, com exceção àquelas que privem o homem da liberdade de consciência e exijam submissão incondicional a seus chefes. Em seus templos, aprende-se a amar e a respeitar tudo o que a virtude e a sabedoria consagram. Os ensinamentos maçônicos induzem seus adeptos a dedicarem-se à felicidade a seus semelhantes, não porque a razão e a justiça lhe imponham esse dever, mas porque o sentimento de solidariedade é qualidade inata que os faz filhos do universo e amigos de todos os homens. O conceito de religião natural como base espiritual da ordem alinha-se com a obrigação de cumprir a lei moral e de trazer religiosidade no peito. Essa ideologia exposta encontra respaldo no noaquismo, de onde emanam inúmeros preceitos, princípios, procedimentos, premissas e proposições que permeiam os aspectos doutrinários. Segundo os seus integrantes, Noé, último dos patriarcas, pré-histórico, exemplo de fé, arauto da justiça, representante de toda a humanidade pela vontade de Deus, homem justo e perfeito, aquele a quem Deus disse: quem derramar o sangue de seu semelhante também terá o seu sangue derramado, enfim, foi protagonista
da primeira aliança com Deus, conforme retratado nos capítulos 6 e 9 do Gênesis, abrangendo toda a criação e as futuras gerações, deixou o legado de seus artigos, mandamentos noaquitas, morais a saber: praticar a equidade e observar a justiça, não blasfemar o nome de Deus, não praticar a idolatria, não praticar atos imorais ou inescrupulosos, não matar, não roubar e guardar-se da fornicação, dos atos impuros e da iniquidade. A formação mítica basilar da ordem, calcada na lenda do terceiro grau, parte da premissa de que o arquétipo do mestre maçom construtor social na abordagem atual é paradigma de arquitetura humana perfeita e vem representado, de um lado, por Salomão, o seu grande arquiteto do Templo de Jerusalém, e de outro lado, por Vitrúvio, Marcos Polião, inexcedível arquiteto romano, comandado do imperador Augusto em Roma. Tal afirmação visa propiciar a permanência em tempo e espaço dos elementos cuja existência tem garantido o processo civilizatório como se seguem: um grande homem, um maçom falível, mas perfectível. Uma estrutura singular, a loja, com decisivo corte sagrado profano, via o rito, ênfase na ajuda mútua e submissão serena à Constituição e regimentos comuns. Uma elite sustentada pelo mito, a maçonaria, capaz de ações enaltecedoras, movida que é pelo amor, o bem e a ética. 3 princípios presidiam a afiliação dos participantes: a exigência, ainda que não se concretizasse, de uma sociedade onde a autoridade dos argumentos prevalecesse sobre a hierarquia social, embora não anulasse as autoridades presentes. O debate amplo sobre domínios e dominações, dominantes e dominados, notadamente obras literárias e filosóficas nunca antes acessíveis. A consciência de pertença a um território mais amplo, a própria sociedade civil, ainda que a sociabilidade da loja tenha natureza de círculo fechado, mas socialmente homogênea. A maçonaria moderna, que apresenta déficit de textos precisos relacionados às origens, surgiu antes do Reino Unido. Em 1707, houve o Tratado da União entre Escócia e Inglaterra. O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda nasceu em 1808. A última quadra do século XX viu emergir, com certa força e vigor, a pesquisa sobre o fato e o trato maçônicos, o que vem trazendo luz sobre os seus parâmetros sociológicos e dados construtivos. Hoje, com o concurso de investigadores acadêmicos, nem sempre maçons, mas atores fiéis aos fatos históricos e sociológicos, admite-se que a ordem maçônica atingiu o estágio atual, ao evoluir a partir de 3 transições principais ditadas pela vontade do gado, a saber: 1. Da situação operativa acostada nas associações de artífices e profissionais da construção e do talho da pedra para uma natureza mais especulativa, de forma lenta e gradual em vários séculos, capaz de avaliar a conjuntura da sociedade e delinear seus rumos ideológicos. A criação da Grande Loja de Londres, a Premier, que foi acompanhada por profundas mudanças de simbolismos, rituais, cargos e encargos, e mais simultânea e profundamente, ainda no ethos de cada indivíduo, robustecendo o sentimento de pertença em relação ao caráter e ao protagonismo individual ou coletivo, a cumprir bem com o ethos da instituição, que reforçou ontológica e antropologicamente a atuação da ordem no contexto da família, da pátria, da sociedade, da humanidade, tecendo assim, em pleno humanismo e iluminismo do século das luzes, século XVIII, rumos institucionais e filosóficos. A
Após algumas rebeliões e rompimentos, a terceira transição ocorreu sob forte reconciliação entre os contendores radicais em 1813 e a criação da Loja-Mãe Unida da Inglaterra, consolidando, afinal, caminho iniciático, litúrgico e simbólico. 4. Cumpre assinalar, afinal, sobre as origens da ordem, em que pese o cenário multifacetado e ainda pouco preciso dos textos históricos, que os estudos são sempre enaltecedores e repletos de dignidade humana, jamais tangidos por fundamentalismos, sentimentos ou intenções menores, ou que signifique menoscabo em relação à criação, à criatura e ao seu Criador. O grande feito da maçonaria, já nos séculos XVII e XVIII, foi exportar o ideal revolucionário e republicano para toda a América do Norte e Latina. Foi a grande mudança de paradigma. Centros geográficos como Olinda e Recife, Salvador, Tijuco, depois Diamantina e Vila Rica, depois Ouro Preto, até mesmo em função da tremenda mudança de paradigma que foi a colonização das Américas, já reuniam grande riqueza e grande número de imigrantes. Luxava-se mais em Olinda e Vila Rica do que mesmo em Lisboa. Como o ideal de fraternidade é de natureza expansionista, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade logo varriam todas as Américas. Em 1760, por exemplo, já não havia colônia americana que não fosse permeada pela maçonaria. A primeira loja regular em Portugal data de 1727, embora se tenha notícias de atividades maçônicas antes disso. Em 1744, o senhor Sebastião José de Carvalho e Melo, português, foi iniciado em Londres durante uma festa de São João. Esse cidadão português, mais tarde, foi consagrado conde de Oeiras e depois marquês de Pombal. Um outro centro irradiador de ideias e ideais, já desde 1620, era a Faculdade de Medicina, Ciências e Letras da Universidade de Montpellier, lá na França. Manteve ligações permanentes com figuras como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Domingos Vidal Barbosa, José Mariano Leal, Domingos José Martins, José Joaquim da Maia e José Álvares Maciel, entre outros. No século XVIII, em Montpellier, havia mais do que 10 lojas maçônicas livremente fermentando ideias republicanas nos diferentes estudantes de todos os cantos do mundo. Atualmente, a loja maçônica é chamada especulativa porque ela dá ênfase à filosofia moral, que é a base, e não à arte de edificar construções que ocupava os maçons do século XVI e anteriores. As ferramentas dos pedreiros são utilizadas para simbolizar as virtudes morais, em vez de servirem para construir catedrais. Os ensinamentos da maçonaria estão baseados em princípios éticos que são aceitáveis por todos os homens de bem. Entre seus preceitos figuram o entendimento e a caridade para toda a humanidade. Apesar de perseguida muitas vezes por monarcas e ditadores, a ordem maçônica tem perseverado em sua obra. Através do simbolismo e de alegorias ensinadas pelos rituais e livros, o maçom aprende os princípios do amor fraternal, da assistência e da lealdade. Os princípios da maçonaria baseiam-se em sentimentos de profundo amor pela pátria, respeito ao próximo e a vontade pessoal de viver uma vida virtuosa. A maçonaria proclama orgulhosamente que é composta por homens que estão comprometidos a estender amor fraternal e afeição a todos, em qualquer lugar, sem interferir nas crenças de qualquer homem, sejam religiosas ou leigas, sem buscar obter vantagens para os seus membros do ponto de vista profissional ou político.
Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir os outros 8 vídeos sobre a série Maçonaria. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.